Nessa aula, nós vamos estudar sobre a vulnerabilidade de SQL Inject. O SQL Inject é uma vulnerabilidade que está associada à comunicação entre as camadas 2 e a camada 3 de uma aplicação web, especificamente na comunicação do servidor front-end com o banco de dados. Esse exemplo de aplicação que eu trago para vocês é um exemplo que implementa uma vulnerabilidade ao SQL Inject. Esse exemplo ele foi implementado e está disponibilizado para vocês num repositório do GitHub, no repositório de exemplos de aplicações de Node.js, que eu disponibilizo para vocês nesse slide. Observem que nessa implementação, nós temos a implementação de uma aplicação, utilizando o Express, que disponibiliza uma rota para a funcionalidade de login, com o objetivo de implementar o recurso dentro de uma aplicação web. Inicialmente, essa rota ela captura os parâmetros em uma requisição HTTP do tipo POST, a partir do corpo da requisição. Esses parâmetros, por sua vez, eles são utilizados para fazer a construção de uma query SQL que deve ser executada no banco. Observem que, nesse nosso exemplo, nós estamos utilizando uma query SQL construída manualmente, fazendo literalmente a concatenação de strings com os parâmetros enviados na requisição HTTP. E esses parâmetros eles são utilizados para construir a string de consulta SQL, que é posteriormente executada no banco de dados, retornando o usuário, nesse caso, que representa o usuário a ser logado na aplicação. Essa rota ela apresenta a vulnerabilidade de SQL Inject, dado que ela utiliza a concatenação das strings na construção da query SQL. E para exemplificar um cenário de ataque, vamos considerar um cenário em que nós enviamos como parâmetros para essa rota o parâmetro de login com uma string vazia e o parâmetro de senha com uma string um pouco diferente. Observem que essa string, a princípio, ela fecha as aspas, ela escreve OR e depois 1 igual a 1, como destacado no slide. A questão é que ao passarmos esses parâmetros para a nossa rota dentro da nossa aplicação Express, a query que será construída pela concatenação de strings vai ser uma query que inclui um operador do SQL dentro dela. Esse operador é o operador de OR 1 igual a 1 e basicamente ao incluirmos esse operador e essa verificação, essa query ela vai retornar verdadeiro para qualquer consulta, para qualquer senha passada. E com isso, nós conseguiríamos implementar uma funcionalidade de login, nós conseguiríamos fazer um bypass na funcionalidade de login, realizando o login na aplicação, sem necessariamente saber a senha ou até mesmo o login dos usuários dentro do sistema. Esse exemplo ele faz uso da questão que essa rota utiliza uma construção de SQL a partir de concatenação de strings e permite a inclusão de parâmetros e a extensão da query que vai ser executada dentro do banco de dados. Esse exemplo é um exemplo direcionado especificamente à funcionalidade de login. No entanto, existem outros tipos de ataques que poderiam ser realizados, por exemplo, envolvendo uma passagem de parâmetros com um ponto e vírgula na query, e depois colocando um drop table ou um delete para remover bancos de dados, na verdade tabelas inteiras, ou mesmo tuplas específicas dentro do banco, dado essa possibilidade pela aplicação. O inject, de uma forma mais geral, ele também pode ser realizado em aplicações que utilizam bancos de dados do tipo NoSQL. Nesse exemplo, eu trago para vocês um repositório de uma aplicação que implementa a mesma funcionalidade de login, no entanto, dessa vez utilizando o MongoDB como uma opção de banco de dados no SQL. Observem que o código da implementação desse exemplo é bastante parecida com o exemplo anterior, em que nós recuperamos os parâmetros a partir do corpo
da requisição HTTP em uma requisição do tipo POST e utilizamos esses parâmetros para fazer a construção do objeto de query no nosso banco de dados MongoDB. Considerem nesse exemplo que os parâmetros que nós passamos para essa nossa rota são os parâmetros que eu apresento a seguir, utilizando, por exemplo, o login com o admin, e para o parâmetro de senha, nós passamos um objeto complexo com uma string com o símbolo de cifrão, NE e nulo. Essa passagem desse parâmetro mais complexo de senha, que é caracterizado como um objeto, com o operador de cifrão e NE, faz uso de um operador de consulta no banco de dados MongoDB. Se vocês observarem a documentação do MongoDB, vocês vão verificar que existe esse operador de cifrão NE, que é um operador que vai procurar por instâncias, por documentos dentro do banco, em que tenha uma propriedade não igual, diferente, no caso, do valor passado. Nesse cenário especificamente, nós passamos que nós estamos procurando pelos documentos que tenham uma senha não nula, dada essa especificação. Dessa forma, se nós utilizarmos esse objeto para realizar a query no nosso banco de dados MongoDB, a query ela vai fazer uma consulta pelo usuário admin que tenha uma senha não nula, dada essa passagem de parâmetro. E dessa forma, o usuário ele conseguiria realizar o login, possivelmente recuperando o token de autenticação ou o cookie que representa a autenticação dentro do sistema, sem necessariamente saber a senha da aplicação. Esses mecanismos envolvem um tipo de ataque chamado de inject, como SQL inject ou NoSQL inject. E existem diferentes formas de amenizar os riscos associados a esse tipo de ataque. A utilização de queries do SQL com prepared statement, elas amenizam esse tipo de ataque. E existem formas mais simples que não fazem acesso ao banco de dados, como, por exemplo, o uso de camadas de sanitizer, que nós chamamos, que são representados basicamente como formas de filtrar os parâmetros passados dentro da aplicação. Os sanitizers eles vão normalmente procurar pelo uso de operadores da linguagem sendo utilizada, no caso, se for o SQL, se for o NoSQL, ele vai procurar por outros tipos de operadores e vai tentar limpar as queries, fazendo com que essas queries elas não possam ser executadas diretamente, que elas não consigam alterar as queries que vão ser executadas de fato no banco de dados, gerando maior nível de segurança para as nossas aplicações.